Mundo já está entrando, né? Bom dia a todas, bom dia a todos. Hoje nós temos um dia especial aqui, uma convidada muito especial também nossa. Hoje quem vai estar fazendo a moderação dessa sessão especial em comemoração ao Dia Nacional da Ciência e Dia Nacional do Pesquisador vai ser a nossa vice-diretora, a doutora Cláudia Brodsky. Eu pedi para roubar só um minutinho aqui, meu e de doutora Marilda, só para, na verdade, a gente congratular e parabenizar todos os pesquisadores por esse dia. É um dia em tempos de cortes, em tempos de muita dificuldade, então é um dia realmente que a gente tem que lutar, tem que ser resistente, tem que, na verdade, trazer também uma mensagem de esperança. Temos aqui hoje muitos alunos, muitos pós-graduandos, então nós temos que realmente lutar bastante na ciência para que a gente possa continuar fazendo ciência de qualidade de ponta e cada vez mais fica evidente que a ciência realmente sempre ganha. Hoje, a maior parte da população brasileira tem um pouquinho de ciência no seu braço, tem um pouquinho de Fiocruz no seu braço também, se a gente for falar especificamente da nossa instituição. Então, essa é a mensagem, parabéns a todos, vamos comemorar o nosso dia de ciência, o nosso dia de pesquisador, e sempre pensando em luta, em resistência e em esperança. Doutora Marilda, nossa diretora, quer passar uma palavrinha também para todos nós? Eu também gostaria também de parabenizar todos os pesquisadores brasileiros, né, em especial os pesquisadores do nosso instituto. Também parabenizar a doutora Cláudia pela escolha e a Ricardo pela escolha da doutora Ana Caetano, que nos simboliza, né, uma pesquisadora que tem um trabalho espetacular. E também parabenizar as pessoas que dão suporte e apoio às atividades científicas aqui no nosso instituto, juntamente com todos os pesquisadores, né? E lembrar, como o Ricardo já falou, dos benefícios que a ciência traz à sociedade. Ultimamente, os tempos estão muito difíceis, né? Com esses cortes orçamentários para o financiamento das pesquisas, as despesas básicas para as universidades, institutos de pesquisa, cortes realmente muito grandes e, recentemente, né, o corte no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É importante que não deixemos ocorrer, né, a fuga de cérebros que tem sido muito intensa no nosso país para o exterior, e também, recentemente, a desistência de muitos pesquisadores e professores da carreira científica. Então, nós temos, como o Ricardo falou, que esperançar, né? Então, assim, a luta é muito grande, uma nação sem ciência é uma nação empobrecida e infértil. Então, ciência é vida, ciência não é gasto, ciência é investimento no futuro de uma nação. Então, nós vamos realmente esperançar e tenho certeza que nós triunfaremos. Então, uma boa sessão para todos e um feliz Dia da Ciência e do Pesquisador. Obrigado, Marilda. Cláudia, Ana, obrigado por esses 5 minutos aí de mensagem e estamos aqui, passo a palavra para a Cláudia, estamos aqui agora para assistir essa sessão científica. Obrigado a todos. Bom, então, bom dia a todos e todas. Eu também, antes de apresentar Ana, eu gostaria de parabenizar todos e todas, né, pelo Dia da Ciência. É uma honra estar aqui hoje apresentando Ana Caetano. Eu acho que ela é uma representante, uma das mais importantes do Brasil nesse dia, então é uma grande alegria para mim estar aqui e poder fazer essa apresentação. Como o Ricardo e Marilda já falaram, eu acho que nós temos que ter resistência, resiliência, e também, com todos esses cortes, eu acho que nós estamos fazendo o máximo que pudermos e até um pouco mais, mas eu acho que também tempos melhores virão e a gente tem que continuar e ser determinados, né? Então, parabéns a todos e todas, as universidades, os institutos de pesquisa, que têm resistido bravamente a esses tempos obscuros. Bom, como eu disse, é um prazer enorme para mim estar aqui apresentando Ana. Ana, além de ser uma pesquisadora das mais competentes que eu conheço, ela também é uma grande amiga, uma pessoa adorável, e ela possui, então, ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela tem mestrado em Microbiologia pela mesma universidade, doutorado em Imunologia pela USP, pós-doutorado pela Harvard Medical School em Boston,
e ela foi pesquisadora visitante na Universidade de Bolonha, na Itália, e na Rockefeller University. E atualmente, né, ela já foi membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Imunologia, e atualmente ela é a nossa presidente, né, mais uma mulher na presidência da sociedade, o que também nos honra muito. Ela também já foi da Câmara de Assessoramento de Ciências Biológicas e Biotecnologia da FAPEMIG, do Comitê de Assessoramento de Imunologia do CNPq, ela é coordenadora do subcomitê da Mucosal Immunology, nomenclatura da IUIS, desde 2019, e atualmente ela é professora titular de Imunologia da UFMG, e, como eu disse, presidente da Sociedade Brasileira de Imunologia. Então, Ana tem um trabalho belíssimo na parte de imunologia das mucosas. Ontem, na live que nós estávamos conversando, que a SBI proporcionou para a gente, falando sobre imunologia do futuro, nós falávamos sobre a especialização, mas Ana consegue ir muito além dessa especialização. Ela não é só imunologia das mucosas, ela tem uma ideia geral de todo o sistema e de toda esse engajamento que ocorre no sistema imune. Além disso, eu gostaria também de chamar a atenção que hoje é o dia da alergia, e Ana também foi escolhida por esse motivo, porque ela tem trabalhos extremamente importantes e fundamentais nessa área. Então, Ana, muito obrigada pelo seu aceite para essa reunião, e o palco é seu. Obrigada. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer muito a honra de estar aqui hoje, né, no Dia da Ciência, numa instituição como a Fiocruz, né? Eu queria agradecer muito a Claudinha aí pelas palavras generosas, né? Claudinha é minha colaboradora, amiga de muitos anos. Agradecer a Marilda, Ricardo, Patrícia, Val, né, que me convidaram, que estão prestigiando. E assim, é uma honra grande estar aqui, é um prazer, exatamente pelo que vocês disseram. Ontem nós abrimos oficialmente a comemoração dos 50 anos da SBI, né? E eu acho que, eu falei um pouco isso, nós estamos tentando fazer um programa agora de resgate da memória da imunologia no Brasil. Vamos fazer vários episódios, entrevistar vários pesquisadores que foram responsáveis por isso, e eu acho que a Fiocruz é uma fundação que se confunde com a história da ciência no Brasil, né? Quer dizer, eu acho que a Fiocruz ela foi e é fundamental, e na pandemia ela mostrou isso de uma forma assim, contundente, né? Se não fosse a Fiocruz e o Butantan, provavelmente a gente não teria vacina hoje no Brasil, e não só as vacinas, mas eu acho que esse time, essa equipe de pesquisadores, né, que são vocês e outros pesquisadores do Rio e de outros institutos da Fiocruz, eles mostram como que, apesar de tudo que nós passamos nesses últimos anos aí, desses cortes todos, a ciência brasileira continua vigorosa e assim, vamos ser otimistas e acreditar que nós vamos resistir, que a ciência vai sobreviver. Então é isso, gente. Eu escolhi para falar hoje, eu queria apresentar alguma coisa exatamente porque é o Dia da Ciência, apresentar dados inéditos que não estão publicados ainda, exatamente porque eu acho que é dessa troca que a gente cresce, né? Então, eu vou apresentar os dados aqui de uma aluna minha que defendeu o doutorado dela no ano passado, que é a Juliana Lima, e tentar falar, e tem um pouco a ver com alergia alimentar, né? Dentro do tema aí, que hoje também é o dia, né, que a gente comemora as pesquisas em alergia. O que eu vou mostrar são os dados de um probiótico que a gente tem trabalhado bastante, que é o Lactococcus lactis, MCDO 2118, e como que ele pode atuar como adjuvante de um fenômeno que a gente chama de tolerância oral. O que é a tolerância oral, né? Esse slide aqui eu já apresentei várias vezes, mas eu continuo insistindo nele, né? Para mostrar o seguinte: a nossa maior superfície de contato com o corpo são as mucosas, e principalmente a mucosa intestinal, né? Tem mais ou menos 300 metros quadrados de contato. É uma mucosa que, além de ter esse contato, deixa eu pegar o laser aqui.
de ter essa superfície enorme de contato, né, com os antígenos externos, ela está recoberta de células imunes, então nós temos aqui placas de Peyer e células que estão imersas aqui dentro da lâmina própria do intestino. Então nós estamos em contato com os antígenos e temos todo um tecido linfóide ali, né, nessa superfície mucosa. A gente chama de antígenos naturais aqueles que entram em contato constantemente com essa mucosa, né? E a mucosa intestinal tem essa característica, tem essas células, tem a superfície enorme e ela está constantemente em contato com duas fontes de antígenos naturais, né? Um deles é a microbiota, né? A gente tem mais ou menos 1 × 10 a 13 micro-organismos por grama de fezes, né? Que é mais ou menos 100 trilhões só de bactérias no intestino, e os antígenos da dieta, que a gente ingere mais ou menos uns 190 miligramas, né, de antígenos por dia. Então, esses antígenos estão em contato constante com a mucosa e estimulando, né, essas células imunes, que são muito abundantes, né, no intestino, e mesmo assim a gente não inflama o intestino. Então, a gente sabe que a principal consequência, né, da entrada desses antígenos no corpo não é um fenômeno inflamatório, mas, ao contrário, é um fenômeno que a gente chama de tolerância oral, que foi descrito ainda no início do século XX, e que no meio do século XX, alguns pesquisadores, um deles foi o próprio Nelson Vaz, descreveu os mecanismos desse fenômeno. E o que ele significa? O que esses pesquisadores observaram é que, normalmente, quando você imuniza um animal com antígeno, né, por exemplo, uma vacina, você produz uma resposta imune, que pode ser medida pela produção de anticorpos, está mostrando aqui, né, ou pela proliferação celular, na imunidade celular, mas se antes de injetar esse antígeno, você der o antígeno para o animal bebê, então aqui está mostrando isso, né, essa resposta imune, ela é suprimida. E esse fenômeno, descrito ainda no início do século XX, ele foi comprovado de diversas maneiras, nós trabalhamos com isso há muitos anos, e é impressionante como ele é robusto, né? Então, e ele provavelmente ocorre no intestino espontaneamente toda vez que nós entramos em contato com o antígeno e previne que uma resposta imune inflamatória ocorra, né, posteriormente, quando a gente entrar em contato de novo com esse antígeno. Nós sabemos hoje que esse fenômeno ele depende da geração de células T reguladoras, né, que ocorre no intestino. Por quê? Porque o intestino ele tem uma analogia muito grande em vários aspectos com o timo, né? Enquanto que no timo, onde saem os linfócitos T, né, que vão para a periferia povoar os órgãos linfóides, ocorre a geração também de células que a gente chama de células T reguladoras, né, que em geral são FOXP3 positivas, são células que vão ser fundamentais para quê? Para prevenir a autorreatividade, né? Então, são células autorreativas, mas com um perfil regulador e que são capazes de bloquear, né, a autorreatividade periférica, e essas células são fundamentais para manter a homeostase e evitar a doença autoimune. A mucosa intestinal e essas células aqui, né, são as chamadas células naturais, são as células tímicas, que foram descritas há já alguns anos, né, e que tem esse fenótipo que a gente conhece hoje como CD4 positivo, CD25 positivo, FOXP3 positivo, são as chamadas células T reg naturais. Mas nós sabemos também que as mucosas do corpo em geral e a mucosa intestinal em particular, ela é capaz de gerar também células muito semelhantes a essa, que a gente chama de células T reguladoras induzidas, que podem ter um fenótipo muito parecido, então ser FOXP3 positivos também. Geralmente elas vão mediar o efeito pela produção de citocinas anti-inflamatórias, como TGF-beta, IL-10 e IL-35, e outras células reguladoras induzidas também podem aparecer nesses sítios, né? Eles não surgem no timo, mas as células induzidas, as células T reguladoras induzidas, incluem outras subclasses de células. E uma delas é essa célula que foi descrita há uns 10 anos atrás, que a gente chama de células LAP positivas. Por quê?
porque elas têm na superfície a molécula de TGF-beta, né? Latente, então, latent associated peptide, e esse TGF-beta de superfície, ele pode ser clivado, gerar uma forma ativa de TGF-beta e induzir a supressão também. A tolerância oral, ela é um fenômeno, como eu disse, muito robusto, né? Do mesma maneira que a tolerância natural aos autoantígenos mantém a homeostase do corpo, então previne doença autoimune, a gente sabe que a tolerância oral é um fenômeno cotidiano que previne as reações inflamatórias tanto para os antígenos da dieta quanto para a microbiota. E a perturbação, né, ou a quebra da tolerância oral, ela está relacionada com a geração de alergia alimentar, por exemplo, ou outras alergias, por exemplo, né, quando é na mucosa respiratória, né, então a asma, e para os antígenos da dieta, né, quando você quebra a tolerância oral para os antígenos da dieta, isso está relacionado com o surgimento da alergia alimentar, e a quebra da tolerância oral para antígenos da microbiota, a gente sabe que está relacionada às doenças inflamatórias intestinais. Então, é muito claro, né, que a tolerância oral é muito importante na manutenção dessa homeostase ali, num local que está sendo constantemente desafiado por uma série de antígenos que são antígenos inócuos, né, e para os quais o corpo numa situação fisiológica, não deve desenvolver uma reação inflamatória. Nós sabemos também, aí, pelo trabalho de vários pesquisadores, e alguns deles eu gostaria de destacar, que foi o Daniel Mucida, né, que foi aluno nosso aí, em 2007, publicou um trabalho muito importante que contribuiu para mostrar como que essas células T reguladoras são geradas na mucosa. E o que esses pesquisadores mostraram é que normalmente os antígenos entram, são coletados aqui, geralmente nem sempre por células dendríticas, mas muitas vezes por macrófagos CX3-CR1, que captam esses antígenos aqui, ou pela próprio epitélio, ou aqui nas placas de Peyer, né? Isso aqui é uma representação da mucosa intestinal, que nós estamos mostrando os vilos, e aqui tem uma placa de Peyer. Esses antígenos, uma vez coletados, são transferidos para células dendríticas, né, que a gente chama de CDC1 ou CDC2, que são células dendríticas convencionais nas mucosas, que têm esse fenótipo aqui, elas são principalmente CD103 positivo, né, tem um receptor de migração que faz com que, à medida que elas coletam o antígeno, elas migram via linfático para os linfonodos mesentéricos, e no linfonodo mesentérico ela é capaz de apresentar antígenos para linfócitos T, CD4 naive. E essa apresentação no contexto dessas células dendríticas, que são capazes de secretar TGF-beta e ácido retinóico, que é um metabólito da vitamina A, que ela mesma metaboliza, isso é capaz de induzir a diferenciação dessas células para um fenótipo regulador, né, para um fenótipo de células T FOXP3 positivas, e um trabalho do nosso laboratório que mostrou que, inclusive, as células LAP positivas também. Então, as células dendríticas da mucosa existem populações tolerogênicas que são capazes de levar esses antígenos e nos linfonodos mesentéricos induzir essas células T reguladoras que, uma vez diferenciadas, vão para a circulação sistêmica e migram de volta, né, para a mucosa, onde elas participam da homeostase do intestino. Nós sabemos também que esse é um trabalho do Mowat, que ele já comenta isso há vários anos, né, que os linfonodos que drenam o intestino não são homogêneos, então aqui a gente tem a cadeia mesentérica, né, que são os linfonodos mesentéricos, que vão drenar várias regiões do intestino, e alguns linfonodos que não fazem parte dessa cadeia, chamados linfonodos gut, linfonodos do intestino, ou pancreáticos, porque eles também drenam o pâncreas. E mais recentemente, num trabalho com o Daniel Mucida, a Daria Esterhazy, que é a pós-doc dele, e a minha aluna, a minha ex-aluna, né, que é a Maria Cecília Canesso, nós mostramos que esses linfonodos, na verdade, que a drenagem
do intestino, não só ela é compartimentalizada, como o Mowat já tinha mostrado, né, que cada linfonodo drena uma parte diferente do intestino, mas que a composição desses linfonodos e a atividade imunológica deles é compartimentalizada. Então, de uma maneira tal, aqui está mostrando esquematicamente como que são esses linfonodos. Então, nós temos aqui a cadeia mesentérica, né? Aqui estão os linfonodos que drenam o duodeno, que esses aqui, inclusive, drenam, inclusive, o pâncreas, não só o duodeno, mas o pâncreas também, eles não fazem parte da cadeia mesentérica. E na cadeia mesentérica, nós temos os linfonodos que drenam o jejuno, o íleo, o cólon, cada um deles com uma drenagem separada. E o que a gente mostrou nesse trabalho é que a composição desses linfonodos é muito diferente. Então, aqui, só resumindo, não só as células dendríticas que vão estar presentes em cada um desses linfonodos aqui, que drenam o intestino, e as próprias células do estroma são diferentes, ou seja, o meio ambiente ali é diferente, né? E essas diferenças, né, de composição e de atividade de célula dendrítica faz com que você tenha geração de células com perfil diferente nesses linfonodos. Então, aqui estou mostrando, por exemplo, né, nos linfonodos que drenam o duodeno, o jejuno, o íleo e o cólon, né, e aqui é a mesma coisa, existe uma indução, né, crescente de células inflamatórias, né, células TH17, que não são muito induzidas nos linfonodos duodenais, mas que à medida que vai se aproximando do colo, você tem um aumento muito grande dessas células, né? Então, os linfonodos do íleo, por exemplo, geram muitas células TH17. E as células FOXP3 positivas Treg são exatamente o contrário, né? Você tem uma proporção decrescente de células à medida que você avança aí nos linfonodos que drenam o intestino. Então, elas são principalmente geradas nos linfonodos duodenais no jejuno e menos nos linfonodos no íleo e no colo. E isso mostra para a gente, então, responde uma pergunta importante, que é como que o intestino consegue lidar com atividades tão dicotômicas como nos proteger contra patógenos, então, quando a gente precisa de uma resposta inflamatória, e, ao mesmo tempo, tolerar antígenos que estão cotidianamente presentes ali, que são os antígenos da microbiota e da dieta. E o que a gente mostrou nesse trabalho é que isso pode estar relacionado com a atividade desses linfonodos, que os proximais estariam mais relacionados com atividades de tolerância e os distais com atividades inflamatórias, né? A tolerância oral, ela depende da geração dessas células T reguladoras, né, nesses linfonodos mesentéricos e do intestino, como eu disse. Ela tem um papel muito importante, porque uma vez gerada, elas vão voltar para a lâmina própria do intestino e vão ser responsáveis pela homeostase intestinal, né? Mas também um fato que já se sabe há muitos anos no estudo da tolerância oral é que a tolerância oral tem efeito sistêmico. Então, essas células podem migrar para outros órgãos e mediar efeitos distantes, né, sistêmicos também. Isso é muito importante porque vários pesquisadores começaram a trabalhar com a ideia, então, de que se é possível gerar células T reguladoras específicas no intestino para antígenos que são administrados pela via oral, a mucosa intestinal seria um local privilegiado para se tentar gerar células Treg e prevenir ou tratar doenças inflamatórias em geral, inclusive doenças autoimunes, e fazer disso uma imunoterapia bastante específica, ou seja, ao invés de fazer uma imunossupressão geral, tentar gerar uma imunossupressão específica. Vários grupos trabalham com isso, né? Não é uma coisa muito simples traduzir isso para a clínica, mas a aplicação clínica da tolerância oral, ela tem várias vantagens, né? Primeiro, ela seria específica, né? Então, em vez de induzir uma supressão generalizada, você poderia direcionar isso para aquele antígeno-alvo que você escolheu. Então, por exemplo, o antígeno-alvo de uma doença autoimune, que a gente vai até mostrar aqui um pouco mais na frente. A administração de antígeno por via oral, ela não é tóxica, ela pode ser feita
assim, a longo prazo, né? É uma administração muito mais simples do que qualquer outro tipo de administração de antígeno. A eficácia da tolerância oral já foi demonstrada em vários modelos experimentais, né? Então, o nosso grupo e vários outros grupos já mostraram que é possível, sim, administrar antígenos-alvo, por exemplo, alérgenos ou antígenos relacionados a doenças autoimunes, como, por exemplo, a diabetes, esclerose múltipla, a artrite reumatoide, em modelo experimental, e prevenir o desenvolvimento dessas doenças. E alguns grupos, né, por exemplo, o grupo do Howard Weiner na Harvard University, trabalham muito com isso, testou isso em clinical trials, né? Alguns funcionaram muito bem, outros não tiveram bons resultados, né? E isso continua em andamento, porque realmente fazer a tradução disso para a clínica é muito difícil. E qual que é o problema, né? Por que sendo tão maravilhoso assim, a tolerância oral, até hoje a gente não conseguiu fazer uma aplicação clínica assim, que fosse eficaz e que estivesse no dia a dia, né, dos clínicos? É que existem alguns problemas no uso da tolerância oral como imunoterapia. O primeiro problema é que a gente precisa de doses mais altas de antígeno, né? E às vezes isso não é possível para um antígeno, um alto componente, por exemplo, se você for ter que administrar um alto componente, gerar isso em larga escala para administrar na clínica é muito complicado. A escolha, né, desse antígeno, né, você tem que saber exatamente qual antígeno-alvo que você está escolhendo. E o terceiro problema é que a tolerância oral ela funciona muito bem, a imunossupressão é induzida de uma forma muito eficiente quando esses antígenos são administrados antes da sensibilização, mas depois da sensibilização ela já não funciona tão bem assim, ou seja, uma vez que a reatividade já se tornou inflamatória para aquele antígeno específico, é mais difícil reverter do que prevenir. E, na verdade, a gente sabe que na clínica os pacientes já chegam com a doença, né? Então, usar a tolerância oral como estratégia de prevenção é uma estratégia muito mais difícil do que de tratamento. Então, todos esses problemas, essas questões que envolvem, né, o uso da tolerância oral como imunoterapia, nos levaram a criar uma linha de pesquisa no laboratório e tentar procurar substâncias que pudessem melhorar ou aumentar, né, o potencial desses antígenos para induzir tolerância oral, ou seja, procurar agentes que fossem adjuvantes, né, tolerogênicos. E vários pesquisadores, né, vocês estão vendo aqui, vários alunos estão envolvidos nisso, e hoje eu vou falar sobre um desses adjuvantes que nós temos trabalhado, que é o probiótico Lactococcus lactis HSP 60, que é o NCDO 2118. Nós começamos esse trabalho mostrando que ele, de fato, pode ter essa ação, usando uma forma recombinante desse lactococcus, né, que ele produz a heat shock protein HSP 65, e vários pesquisadores trabalharam nisso, né, quem desenvolveu esse probiótico recombinante, que tem um vetor, né, que inclui o HSP65, que é uma heat shock protein, e a ideia é que, como é uma proteína de choque térmico que aparece, que está hiperexpressa em tecidos inflamados, então que a gente poderia usar de uma forma mais geral, né, em situações inflamatórias, doenças autoimunes ou doenças inflamatórias em geral. Quem desenvolveu esse lactococcus foi o Anderson Miyoshi, que está aqui, o Vasco Azevedo, que são do Departamento de Genética da UFMG, e vários pesquisadores nos ajudaram em muitos modelos. Inclusive, o último trabalho foi feito pela Cláudia Brodsky, aqui na Fiocruz, né, com a Priscila, né, testando isso na leishmania, na infecção por leishmania. Qual que é a vantagem do lactococcus, né, e por que a gente focou nele? Porque ele tem sido usado na indústria alimentícia há muitos anos, é uma bactéria completamente segura, ela é uma bactéria gram-positiva, não é invasiva, não tem endotoxina, tem habilidade
de alterar a microbiota, né, em ratos, isso já está mostrado, e ela, como eu disse, ela é extensamente testada, né, e sem nenhum efeito colateral. E por isso ela foi usada, né, para portar esse vetor e expressar Heat Shock Protein 65, que seria uma proteína-alvo que estaria em todos os sítios inflamatórios, então a gente poderia usar para várias doenças inflamatórias. E a outra vantagem é que ela seria um carreador interessante, né, para carregar um antígeno para dentro da mucosa intestinal e liberar esse antígeno de uma forma lenta e contínua lá, que a gente sabe que é a melhor maneira de induzir tolerância oral. Então, isso foi testado, o primeiro aluno meu, na verdade, foi um pós-doc que testou isso, foi o Rafael Rezende, ele testou na encefalomielite autoimune experimental, que é um modelo experimental da esclerose múltipla, quando ele administrou, então, HSP65 durante 4 dias para esses animais, deu um intervalo de 10 dias para ter certeza que o lactococcus não estava mais, porque essa é uma outra vantagem, ele só fica presente até 48, 72 horas no intestino, então não é um agente permanente, né? Ele não coloniza a mucosa, então é possível interromper o tratamento a qualquer momento. Então, nós demos por 4 dias, deixamos 10 dias para garantir que o lactococcus não estava lá, porque a gente estava tentando testar o efeito dele na tolerância e não o efeito probiótico, e aí induzimos a doença. E aqui vocês podem perceber que isso aqui é o score clínico do animal, né, que quanto mais alto o score, mais doente ele está, né. E aqui nós estamos medindo a habilidade motora dele. Esse é o animal que tem um score clínico muito alto, que é o que é o controle, né, que tem aí. Esse é o que tomou só o lactococcus, que não tem efeito, sozinho ele não melhora a doença, e esse é o que tomou o lactococcus com HSP65, e provavelmente foi induzido, provavelmente não, nós testamos, se induz tolerância oral para HSP65, e junto com isso, para os antígenos da bainha de mielina. Então, ele melhora bastante o score clínico da doença, e em alguns modelos, ele, inclusive, o animal praticamente nem adoece. Quando a gente testa, o Rafael filmou esses animais, isso aqui é o animal doente, né, que vocês estão vendo aqui, ele fica paralisado, né, principalmente as patas traseiras, e às vezes a pata dianteira também, então esse é um animal com esclerose múltipla, com IEI, e esse aqui é o animal que, antes de ser induzido a doença, ele tomou o lactococcus, mostrando que ele está andando perfeitamente bem, né, ele não perdeu nenhuma dessas atividades motoras, a única coisa que ele perdeu é a caudinha dele, que não sobe mais. E a gente mostra também que esse efeito ele é dependente dessas células T reguladoras LAP positivas, produtores de TGF-beta, porque o efeito bonitinho que está aqui, né, de diminuir o score da doença quando você dá o lactococcus com HSP65, ele é perdido totalmente nesse animal, que é esse aqui, que recebe, esse em azul, que ele recebe um anticorpo anti-LAP, ou seja, que inativa as células LAP positivas, as células Treg, mostrando então que esse efeito supressor depende de células T reguladoras. Depois disso, a ideia era testar em vários modelos, e nós testamos, né, porque a ideia é que o HSP65 seria uma heat shock protein que estaria expresso em doenças inflamatórias em geral, então deveria ser possível prevenir outras doenças, e de fato nós conseguimos mostrar isso na artrite induzida por colágeno, né, que você tem uma supressão enorme da doença também, muito parecida, que fica igual o animal naive, quando você administra o lactococcus HSP65, na colite, isso aqui é o animal com colite, e esse é o que tomou HSP65, né, junto com o lactococcus, e recentemente a Priscila Guerra, no laboratório da Cláudia Brodes, que testou também na infecção por leishmania, e a ideia era ver se a gente conseguia prevenir não só doenças autoimunes, que foram os que a gente testou no laboratório, mas outras patologias que não eram autoimunes, por exemplo, a obesidade, a mucosite e a lesão, né, que tem um componente inflamatório, produzida pela infecção por leishmania. E o que a Priscila mostrou, e a Cláudia, é que, de fato, isso a gente consegue também
diminuir a lesão, exatamente porque a gente diminui a inflamação. Então, a ideia era que o lactococcus estava melhorando a indução de tolerância para HSP65 e, com isso, produzindo um efeito adjuvante. Nós não conseguimos testar diretamente isso, porque é muito difícil ter HSP65 isolado, né, é muito caro e muito complicado fazer isso para testar ele separado ou junto com o lactococcus. Né, o nosso lactococcus já produz o HSP65. O que a minha aluna fez, a Juliana Lima, foi estudar um pouco melhor o lactococcus, já que ele teria esse potencial anti-inflamatório e tolerogênico, e a primeira coisa que ela mostrou foi que, de fato, né, o Lactococcus lactis, aqui ela está mostrando na colite induzida por DSS, que quando você administra o Lactococcus lactis sozinho agora, né, esse é um animal com colite, e esse é um animal que toma várias cepas de lactococcus, a gente reduz muito, né, o score da doença, a permeabilidade intestinal e o score histológico, ou seja, ele tem um efeito anti-inflamatório. Mas a pergunta que ela fez no doutorado dela foi, além do efeito anti-inflamatório, né, que é fácil de mostrar numa doença inflamatória, será que ele tem um efeito adjuvante? Será que ele ajuda a indução da tolerância oral a um antígeno específico? E é isso que nós estamos vendo quando a gente testa o Lactococcus HSP65. E, para isso, ela padronizou um protocolo de tolerância oral subótimo, né, em que nós demos para o animal 5 miligramas de ovalbumina, né, ovalbumina é uma proteína da clara do ovo, e para ele por gavagem, e depois imunizamos esse animal. E quando a gente usa 5 miligramas de ova, a gente não consegue induzir uma supressão, mesmo assim a gente já induz, tem uma tendência a suprimir, mesmo com a dose assim, subótima, mas não é significativamente diferente, ou seja, esse aqui é o animal que foi imunizado com ova em adjuvante, né, em alumínio, e esse é o animal que foi administrado 5 miligramas de ovalbumina antes. Então, ele não tem uma diferença significativa nessa supressão, e a ideia é que com esse modelo a gente poderia enxergar algum tipo de efeito adjuvante. E aí o que a Juliana fez foi dar o Lactococcus lactis antes, por 4 dias. Quando ela termina essa administração, ela gava o animal com ovalbumina, né, e a gente imuniza né, com 3 doses, depois vê o efeito no final. E quando a ova é administrada depois do tratamento com o Lactococcus lactis, aí sim nós enxergamos uma tolerância oral bastante significativa, né? É a mesma dose, é 5 miligramas. Se o Lactococcus for dado sozinho, obviamente a gente não tem tolerância oral, porque é um evento específico. E o mais importante, a gente queria ver se outras cepas, né, cepas comerciais, por exemplo, essa G25, também funcionaria, o que nós percebemos é que não funciona. Ou seja, o NCDO 2118, essa cepa específica, ela é melhor do que uma outra cepa que nós testamos, que está disponível comercialmente. E quando fomos examinar se essa indução de tolerância ela estava acompanhada do aumento de células T reguladoras, principalmente a LAP positiva, que foi o que nós já tínhamos mostrado no modelo anterior, nós vimos que o animal que ele toma ova junto com o Lactococcus NCDO 2118, ele aumenta, né, as células LAP positivas, tanto no baço quanto nos linfonodos mesentéricos em geral. E, então, mostrando, então, que o NCDO 2118, mas não uma cepa comercial, tem, sim, um efeito adjuvante na indução de tolerância oral. E aí nós resolvemos estudar compartimentalizadamente os linfonodos para entender o que estava acontecendo em termos de mecanismo. E aqui nós estamos olhando, primeiro, na lâmina própria do intestino, a frequência das populações de células dendríticas. Nós sabemos que a CDC1 seria a célula dendrítica mais tolerogênica, né? A CDC2 também é uma célula que pode ser tolerogênica, e a CDC3 é uma célula dendrítica que tem na mucosa, que tem um perfil mais inflamatório, que gera células TH17.
nós vemos que tanto a CDC1 como a CDC2 estão aumentadas com a administração do Lactococcus lactis junto com a ova, né? E a CDC3, que é uma célula dendrítica inflamatória, a frequência dela está diminuída. Além disso, nós observamos também que a frequência dos macrófagos CX3, CR1, que são aqueles macrófagos que provavelmente coletam antígenos do lumen e que secretam IL-10 e são os macrófagos residentes, inclusive muito importantes para manter a homeostase do intestino, também estão aumentados com a administração do NCDO 2118, mostrando que na lâmina própria, então, ela tem um efeito bastante anti-inflamatório. E quando nós olhamos nos linfonodos compartimentalizados, então pegamos linfonodos que drenam o duodeno, o jejuno, o ilho e o cólon, daquela maneira que eu já mostrei, isolando linfonodo por linfonodo, o que nós percebemos é que quando a gente examina a CDC1 e a CDC2, que são as células dendríticas mais tolerogênicas, a gente tem um aumento delas nos linfonodos mais proximais, que são aqueles que são diretamente envolvidos na tolerância oral. A gente tem um pouco também no cólon, né, que pode ter a ver com a microbiota, e tem uma redução nesses linfonodos, que drenam o duodeno e o jejum, das células dendríticas inflamatórias. Além disso, nós notamos também nos linfonodos proximais, né, que drenam o jejum e o ilho, o aumento das células T reguladoras LAP positivas, né, mostrando então que o Lactococcus lactis aumenta a frequência de células dendríticas, macrófagos, tolerogênicos, anti-inflamatórios e células T reguladoras, né, na mucosa intestinal. E a pergunta, então, foi, no modelo de alergia alimentar, será que ele vai funcionar para melhorar a tolerância oral? E fizemos, então, agora a indução de tolerância para tentar prevenir a alergia alimentar, né? O protocolo de alergia é feito, nós fizemos para a própria ovalbumina, né? Imunizamos com alumínio, e depois desafiamos esse animal, que já tinha sido imunizado com ova mais alumínio, durante 7 ou 14 dias, com uma solução contendo o antígeno, né? Esse animal bebe essa solução, e com isso nós induzimos uma inflamação no intestino, né? Com presença de eosinófilo e aumento de, aqui como vocês estão vendo, aqui é um aumento de IgE na circulação, IgG1, né? E também inflamação na mucosa. O que a gente percebe é que a ova sozinha nessa concentração não diminui a alergia, mas o NCDO 2118, o Lactococcus, induz tolerância para esse modelo de alergia alimentar e diminui, inclusive, os eosinófilos na mucosa, né? Só quando a gente administra o Lactococcus. E isso está relacionado, de novo, com o aumento das células T reguladoras LAP positivas. As FOXP3 positivas, a gente não encontrou relação nenhuma com, pelo menos, no aumento da frequência delas. Então, aparentemente, ele tem efeito numa doença inflamatória, que é a alergia alimentar. E a pergunta foi, então, como é que seria, por que esse Lactococcus lactis, né, tem esse efeito adjuvante? Qual que é o componente, ou qual que é o mecanismo pelo qual ele exerce esse efeito adjuvante, né, na mucosa? Nós sabemos que os micro-organismos, né, que ou colonizam ou estão presentes no lumen do intestino, eles produzem vários metabólitos, e a nossa hipótese foi que esses metabólitos seriam responsáveis, né? Uma parte desses metabólitos são os ácidos graxos de cadeia curta, que são ácidos voláteis, né, orgânicos, que as bactérias láticas, em geral, produzem, e o outro é o lactato, que é o maior, né, o mais abundante produto de fermentação. Então, essas bactérias, quando estão aqui, as bactérias láticas, principalmente, mas outras também, elas são capazes de metabolizar, né, o carboidrato de dieta, principalmente as fibras, e produzir metabólitos, que são os ácidos graxos de cadeia curta e o lactato, e em quantidades variáveis. Então, a hipótese seria que o Lactococcus lactis poderia estar ele mesmo produzindo muito lactato, ou alterando a composição da microbiota para produzir esses metabólitos, e a gente sabe também que os ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, se ligam em receptores, né, da família GPR, GPR43, por exemplo, e que eles têm um efeito tanto trófico na mucosa, como também um efeito anti-inflamatório importante, né?
Então, a ideia é que seria via essa produção desses metabólitos que a gente produziria um efeito de modulação, né, das células inatas, né, células dendríticas, macrófagos, que estaria na mucosa. E, para isso, a primeira coisa, a Juliana mediu nas fezes dos animais esses ácidos graxos de cadeia curta, e o que a gente vê é que o animal que é naive, né, que toma o lactococcus, aumenta de fato o acetato, o butirato, o propionato, que são todos três ácidos graxos de cadeia curta, e aumenta também o lactato. E que mesmo depois da indução de tolerância oral, que a gente queria saber no final, né, o que estava acontecendo durante o protocolo da tolerância, aí os ácidos graxos de cadeia curta já estão reduzidos, né? Só o propionato que continua aumentado, mas o lactato continua bastante aumentado. Então, parece que ele, de fato, produz, né, um aumento desses ácidos graxos, e durante o protocolo de tolerância oral a gente observa que o lactato é o mais consistentemente alterado, no sentido de ter uma produção aumentada. Fomos examinar, estamos examinando ainda, né? A gente está mandando o DNA das fezes desses animais agora para sequenciamento, mas fizemos uma análise assim, bem preliminar da microbiota, né? Usando RT-PCR para amplificar, né, o 16S, as bactérias do intestino. E o que a gente viu olhando os filos, assim, muito rapidamente, é que no animal NCDO 2118, principalmente depois do protocolo de tolerância oral, aqui a gente sabe que as duas principais filos são os firmicutes e os bacteroidetes, né? A gente observa que tem alteração durante a administração do Lactococcus lactis, né, na proporção desses filos, né, firmicutes, bacteroidetes, actinobactéria e proteobactéria, e que no protocolo de tolerância oral, o que a gente observou que é interessante é que ele leva um balanço mais ou menos na proporção 1:1 de firmicutes e bacteroidetes, que é um balanço interessante, que significa eubiose, né? Quando você tem uma alteração nessa razão firmicutes bacteroidetes, essas alterações estão relacionadas com disbiose. Então, ele parece que ele produz alterações, né? E nós percebemos que, por exemplo, uma das bactérias, né, dos gêneros bacterianos que estão mais aumentados quando a gente dá o Lactococcus lactis são os lactobacilos, que são bactérias láticas também, e os enterococos. Então, ela produz alterações, né, na microbiota. Não, vamos agora, né, depois do sequenciamento, ver um pouco melhor, com mais detalhe, como é que são essas alterações, mas elas existem. E depois a próxima pergunta foi, será que é o lactato ou que outros componentes da bactéria estariam relacionados com esse efeito? E para isso a Juliana separou, ela fez uma técnica que a gente chama de shaving, pegou a bactéria, né, o Lactococcus lactis, e barbeou ela, tirou as proteínas de superfície, não encontramos muito efeito, e testou também as bactérias ou mortas pelo calor, que é essa aqui. Então, aqui é a salina, né, a ova, esse aqui é o animal imunizado, esse é o animal que foi tolerizado com ova, que não induz tolerância, esse é o que é tolerizado com Lactococcus lactis, então aqui de novo está o efeito, né, adjuvante, agora você induz tolerância, e aqui administrou o Lactococcus agora só o sobrenadante, a bactéria irradiada e a bactéria morta pelo calor. Todas elas funcionam muito bem, né? Mostrando que tanto o sobrenadante quanto a bactéria inteira parece que funcionam. E aí resolvemos testar diretamente o lactato. E então fizemos aqui os controles, depois usamos o lactato, né, nessa concentração aqui, que é uma concentração baixa, né, que seria a concentração que a bactéria está secretando lactato, e resolvemos usar uma concentração mais alta, que é de 50 nanomolar, e com 50 a gente percebe que o efeito é muito parecido com o efeito do NCDO 2118. Então, parece que o lactato em si é capaz de produzir o mesmo efeito adjuvante que o Lactococcus NCDO 2118 em uma concentração um pouco mais alta, que é 50 molar. Então, a administração do sobrenadante da bactéria morta e
do lactato na concentração de 50 milimolar, ele teve um efeito adjuvante. E fomos procurar, então, agora, os receptores de lactato no intestino. A gente sabe que o principal receptor é o GPR81. É interessante que tem trabalhos, mais de um, isso aqui é um só, mostrando que os animais que são nocaute para GPR81 desenvolvem espontaneamente uma colite e pioram muito a colite desenvolvida por DSS também, ou seja, esse receptor de lactato, constitutivamente no intestino, ele já tem um efeito né, importante. Então, aqui está mostrando nesse trabalho, né, que o animal, aqui, o animal GPR 81 nocaute, ele tem uma inflamação, né, tem um tecido a mucosa intestinal inflamada, e quando nós formos olhar no nosso modelo, o que a gente percebe é que o animal que recebe ova com Lactococcus lactis, ele tem uma upregulation, né, um aumento da expressão desse receptor GPR81, que indica, então, que pode ser que o lactato esteja, de fato, funcionando, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma expressão mais alta do receptor que liga lactato com uma alta afinidade. Então, vamos testar agora se esse receptor estaria ligado com o fenômeno. E, para isso, a gente fez, de novo, os controles, né? Então, que está a salina, a ova, que não induz tolerância, e agora, ao invés de usar o lactato, nós usamos um agonista do receptor, GPR81, que funcionou também. E quando a gente usa um antagonista, usa a ova mais NCDO 2118, mais um antagonista do receptor e bloqueia o receptor, aí o lactococcus perde o efeito dele. Mostrando, então, que a ligação no GPR81, ela está, de fato, relacionada com o efeito adjuvante do Lactococcus lactis. É interessante que a gente sabe que essas bactérias se distribuem, né, de uma forma diferentemente aqui ao longo do intestino. Então, a colonização intestinal pelas bactérias da microbiota, ela é regionalizada, e os lactobacilos e as bactérias láticas, elas estão exatamente presentes nessas regiões aqui mais proximais. Quer dizer, a gente tem ao longo do intestino delgado, mas nas regiões proximais do duodeno e jejuno, que é onde, né, estão os linfonodos onde se induz tolerância oral, são regiões com uma altíssima abundância de bactérias láticas. E um trabalho feito lá pelo grupo do Vasco Azevedo, que foi quem desenvolveu esse probiótico recombinante, ele mostra que com 48 horas a gente consegue enxergar o Lactococcus lactis, NCDO 2118, aqui marcado com GFP, no intestino, exatamente na porção mais proximal, que é aqui o jejum, né? O jejum, não, o duodeno, que eu acho que eles fizeram, no duodeno, até 48 horas. Depois, esse lactococcus desaparece. Ou seja, tudo indica que existe um efeito do lactococcus nesse local, e provavelmente não é um efeito dele sozinho, porque ele não produz a quantidade de lactato suficiente, né, para induzir o efeito, mas pode ser que ele aumente a abundância de células de bactérias láticas produtoras de lactato nessa região, e que isso sim produza o efeito via receptor GPR81. Então, esse é o estágio que nós estamos agora. A principal hipótese nossa de mecanismo é que essa bactéria, ela produz um efeito na microbiota, né, aumentando, então, as bactérias láticas, aumentando a produção de lactato, e que o lactato, junto com o antígeno, né, ele iria modular as células dendríticas da mucosa, principalmente as células mais tolerogênicas, no sentido de aumentar a frequência dessas células, diminuir as células dendríticas inflamatórias e aumentar a frequência desse CX3CR1. E é interessante que a Juliana percebeu também que nas células que outro receptor de lactato que é extremamente abundante em células CX3CR1, que é o GPR31, também está aumentado quando a gente administra a bactéria. Então, a ideia é que ela teria um efeito na imunidade inata aqui, quer dizer, na apresentação de antígenos, na captação e apresentação de antígenos, e que isso teria um efeito na produção de células T reguladoras e
portanto, na tolerância oral. Então, é isso. Eu queria agradecer, né, o meu grupo, aqui estão os alunos, já é uma foto um pouco desatualizada, as agências de pesquisa, agradecer vocês aí pela atenção e estou aberta a perguntas. Obrigada, Ana. A apresentação excelente. Como sempre, você vai do fenômeno macro e você chega no mecanismo micro, né? Então, realmente, muito bom trabalho. E você também aqui recebeu várias elogios em relação à sua apresentação, em relação... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu estou. Sim. Bom. Vários elogios em relação à sua apresentação, em relação aos seus dados. Então, eu começo aqui, Valéria, te dar boas-vindas, né? E também falando que você foi escolhida para o Dia da Ciência do Pesquisador e também o Dia da Alergia. Camila diz, doutora Ana, muito obrigada pela aula magna, parabéns pelo nosso dia. Em termos de aplicação clínica, o paciente faria uma colonização com Lactococcus lactis expressando HSP, e isso seria suficiente para induzir o controle da inflamação a longo prazo, ou será necessário usar uso contínuo do Lactococcus lactis? Olha, a nossa ideia trabalhando com esse probiótico é que ele pode ser usado continuamente, ele não coloniza, né? Como a gente viu lá no trabalho do Vasco, a partir de 72 horas ele não está presente mais no intestino, o que é bom para nós em termos clínicos. Isso é bom, significa que é um tratamento que você pode interromper a qualquer momento, né? Mas, como é uma bactéria probiótica, ela pode ser usada tranquilamente de uma forma contínua, né? Não tem muita dificuldade de fazer isso. O que a gente está tentando ver é se é possível, se ela tem esse efeito adjuvante, então é possível associar ela com antígenos variados, né? De acordo com o que você deseja induzir na clínica, e ele seria, por exemplo, uma pílulazinha, né, do lactococcus, assim, liofilizado, igual esse que a gente compra na farmácia agora, esses probióticos, e você poderia usar isso na clínica com um antígeno-alvo qualquer, né? Por exemplo, para diabetes ou para alergia, e isso melhoraria, né, a tolerância oral. Nós até pensamos o seguinte, já que ele tem esse efeito tão bom e funciona na alergia, se a gente não poderia usar ele como adjuvante para dessensibilização, por exemplo, alérgica, né? Porque tem paciente que funciona bem a dessensibilização, tem paciente que não funciona de jeito nenhum. Então, será que se não acrescentasse um pouquinho de lactococcus junto com o alérgeno para fazer dessensibilização, você não melhoraria esse efeito, né, tolerogênico e de sensibilização? A ideia seria por aí. Agora, dentro dessa pergunta, Ana, você também mostra que tem um aumento da própria bactéria Lactococcus lactis, né, da microflora, da flora intestinal, que aumenta, né, com a administração. Na verdade, aumenta os lactobacilos, né, porque o que a gente acredita que acontece é isso, nós não temos ainda um resultado assim, muito detalhado, né, da microbiota, mas a gente percebe por aqueles resultados iniciais que ele altera a microbiota, e que os lactobacilos estão bastante aumentados. Então, o que a gente acredita é que não só ele em si secreta lactato, mas o lactato que ele secreta não é suficiente, mas ele aumenta as bactérias que secretam mais lactato. E que esse lactato aumentado, ele teria esse efeito probiótico. Então, ele, de fato, estaria aumentando outras bactérias, né, láticas. Barral, ele fala, parabéns, Ana, muito bom trabalho, e ele precisou sair devido a outro compromisso. Patrícia Veras também te dá os parabéns, trabalho de alta qualidade e consistência. E Camila faz outra pergunta aqui, é possível a gente se alimentar de probióticos que favoreça a produção de lactato, assim, profilaticamente? Pois eu acho que é possível. Por exemplo, uma disso seriam esses probióticos, tentar escolher probióticos que aumentem a produção de lactato, né? Porque o lactato, na verdade, é o principal produto de fermentação das bactérias láticas. A outra opção, que eu e Juliana ficamos discutindo um pouco, era usar o próprio lactato, né? Às vezes você não precisa nem do probiótico,
porque ela mostra que se você der o lactato em si, também funciona. Então, outra opção seria essa, né? É claro que a bactéria, eu acho que é bom porque ela acaba mudando outros aspectos da microbiota, balanceando e tal, que talvez fosse interessante também. Mas o próprio lactato, aparentemente, para esse efeito tolerogênico, parece que ele mesmo em si funciona, a administração dele. Imediatamente vem a pergunta de Patrícia, que eu acho que mais ou menos você já respondeu, se o lactato é possível de ser administrado oralmente em humanos. Olha, a princípio, sim. A gente teria que pesquisar, e é por isso que eu fico assim, um pouco na dúvida, se tem efeitos colaterais, né, nessa concentração. A gente está administrando uma concentração no camundongo mais alta do que a bactéria em si produz. A bactéria produz 15 milimolar, a gente precisa de 50. Mas não chega a ser uma concentração altíssima de lactato, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que entre a administração de lactato e a bactéria, um dos dois eu acho que é possível. Eu não acho que lactato em si seja uma coisa tóxica, né, nessa proporção. Mas isso a gente teria que fazer as contas e tal, e calcular direitinho para o humano, o que significaria, quantos milimolar que a gente precisa. Certo. Né? Marilda te dá os parabéns, fantástica, fantástica. Comemoramos com excelência o Dia da Ciência. Ricardo, ele também te dá os parabéns aqui pela excelente palestra e pelos achados super interessantes. E a Aline Lima tem uma pergunta que, excelente, professora, gostaria de tirar uma dúvida. A administração dos probióticos acontece por gavagem também ou algum outro modelo? Nós fizemos, não por gavagem, a gente colocou na água mesmo. A gente dilui a bactéria no meio de cultura dela e dá para o camundongo beber. Pode ser por gavagem também, já fizemos por gavagem. A gente prefere esse método mais natural, menos traumático, o animal mesmo bebe. O meio você pode até colocar um pouquinho de doce e tal, o açúcar até ajuda, porque ele é um produto de fermentação também, então ele bebe. Em humanos, é claro que não seria isso, né? A gente deveria dar um iogurte, né? Para você comer um queijinho, ou ele liofilizado, né? No formato de uma pílula, assim. Então, seria isso. Eu sempre falei que teu iogurte cura tudo. A Cláudia vive dizendo isso, que iogurte cura tudo, até a leishmaniose lá, né? Até leishmaniose, pois é. E aí vem Camila, né, Andrade, que tem continuado os trabalhos também de Priscila, né, no tratamento da leishmaniose com o Lactococcus lactis, e ela te fala parabéns, uma enorme satisfação e gratidão pela sua colaboração com o esclarecimento desse fenômeno incrível que é a tolerância oral. Juliana Fulan também fala, excelente palestra, Ana, parabéns. Patrícia Vera, maravilha, muito obrigada. Valéria Borges, parabéns, palestra excelente, obrigada pela contribuição importantíssima. E Cláudio Figueira também fala parabéns. E aí, excelente apresentação, muito obrigado. O queijo mineiro poderia ser... O queijo mineiro poderia ser uma boa forma de lactato, uma boa fonte de lactato. Aquele canastra, sabe? Aquele gostoso, né? Sabe que, assim, bom, sendo mineira, né, não é à toa que a gente está nessa de probióticos e leite. O Vasco, que tem colaboração aí com o pessoal da indústria, recentemente produziu um queijo Minas. Ele tem colaboração também com o pessoal da França, né? Então, na França, o pessoal do INRA produz emmental com os lactobacilos e os probióticos dele. Mas ele recentemente fez com uma outra bactéria ali o queijo frescal de Minas com um probiótico. Então, assim, é sempre uma possibilidade, né? Aline Lima, novamente te pergunta, obrigada, professora, trabalhamos com probióticos e estamos tentando novas formas de administração também, menos traumática. Já existe algum estudo com este próbio para dor inflamatória? Olha, não, Aline, para dor inflamatória, o que a gente tem é o seguinte, o trabalho do Guilherme Guzmão, que fez o doutorado com o Lactococcus HSP65 na artrite reumatoide, ele mostrou que melhora os parâmetros inflamatórios da artrite, tudo, e melhora a dor, que a gente consegue medir isso em camundongo, né? Esse parâmetro de dor inflamatória. E ele melhorou bastante a dor, que a gente mede com
ele tem um aparelhinho, né, que você mede o nociorecepção, né, e quando o camundonguinho toca no sensor. Então, eu acredito que sim, né, funcionou no modelo de artrite, eu não vejo por quê. Porque se é inflamatório e diminui a inflamação, ele vai diminuir as consequências da inflamação, e uma delas é a dor, né? Então, eu acredito que sim. Camila Almeida fala interessantíssimo, parabéns pelo trabalho. Bom lembrar que alimentos vegetais também podem ser fermentados com probióticos, os veganos, né? É verdade, porque tem os veganos, exatamente. Aí teria que pensar nisso. Mas é por isso que eu disse, a gente pode ter opções, né? Aí já pensando lá na frente, né? Desde o queijo até o probiótico liofilizado, para quem não quer comer leite. Não quer comer, não quer tomar leite, não quer comer iogurte. Ô, Ana, eu fiquei assim pensando, você que também trabalha muito com essa parte de senescência, se você já fez alguma ideia ou alguma hipótese, se durante a senescência do sistema imune você tem uma diminuição da indução de tolerância oral. Porque sim, esse trabalho Não, sim, porque na verdade a atividade inflamatória é muito ativa, então, se você induzir tolerância oral nesses camundongos senescentes, né, ou em pessoas já com senescências imunológica, você consegue algum efeito ou esse efeito fica muito reduzido? Na verdade, isso eu fiz na minha tese de mestrado com o Nelson. E a gente mostrou exatamente isso, que a indução de tolerância oral, ela não acaba, obviamente, porque senão todo velho teria doença inflamatória e alergia alimentar, então ela não acaba. Mas a suscetibilidade diminui muito com a senescência, que é o de se esperar. Depois, numa outra aluna minha estudou que tem vários alimentos imunorreguladores na mucosa que diminuem nos animais mais idosos, né, a partir de 1 ano de idade, que camundongo vive mais ou menos 2 anos, né, então com 1 ano ele já tem uma redução grande aí de células Treg e de células dendríticas tolerogênicas, mas uma coisa interessante que a gente mostrou, que foi uma outra aluna minha que trabalhou no mestrado dela, é que diminui, mas se você usar um protocolo ótimo, que seria o continuous feeding, que é o animal beber por alguns dias, você consegue induzir a tolerância oral. Então, a gente ficou pensando que, na verdade, quando você se aproxima da forma mais natural, né, que a gente come os antígenos, não faz tanta diferença. Mas, se um velho, por exemplo, a gente pensou assim, em termos clínicos, né, se alguém idoso nunca comeu camarão na vida, por exemplo, pensando num alérgeno assim, super imunogênico, e de repente ele, idoso, resolve comer um alérgeno desse tipo, não é uma boa ideia, porque realmente a tolerância oral está não totalmente abolida, mas está prejudicada, não é um bom momento para experimentar um alérgeno assim, potente. Né? Eu também fico pensando que às vezes você tem as voltas de alergias em algumas pessoas quando elas são mais idosas, né? Quer dizer, será que você tem verdade. isso, né? Você acaba perdendo algumas dessas células responsáveis pela tolerância oral. Né? Bom, enfim, assuntos para a gente especular depois. Ana, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por representar esse Dia da Ciência de forma fantástica. E também o Dia da Alergia, né? Nada mais propício no Dia da Alergia do que essa palestra, do que essa apresentação. Lembrando que a SBI faz 50 anos, vai ter uma série de programações que está sendo organizada aí pela diretoria, e o nosso congresso de imunometabolismo, né, que teve várias promoções e convidando todos os estudantes e professores a também participar. Se você quiser falar mais alguma coisa, por favor, esteja à vontade. Não, eu queria agradecer, eu fiquei muito honrada com o convite, né, de dar a palestra no Dia da Ciência, é um prazer, uma honra ser chamado, e lembrar de novo isso, né, o congresso da SBI está aí, né, vai ser em setembro, as inscrições ainda estão abertas, com desconto, que foi prorrogado, né, então todo mundo aí se inscrever, e nós vamos começar essa série aí de
histórica, né, da imunologia no Brasil, né, porque exatamente a nossa diretoria coincidiu com os 50 anos da SBI. Então, acho que vai ser um trabalho interessante que vai ficar, é um acervo que vai ficar para as novas gerações aí, né, de tentar resgatar essa história, que é uma história muito bonita, né, da ciência, inclusive que mostrou essa resiliência tão grande, né? Então, a ciência no Brasil é forte, robusta, e a imunologia faz parte dela. Então, é isso. Muito obrigada, gente. Realmente fiquei muito honrada com o convite. Então, tá bom. Obrigada a todos e todas. Sexta-feira tem mais, na próxima. E esperamos todos aqui. Aninha, um beijo grande e até a próxima, que vai ser breve, se Deus quiser. Tchau. Tchau.